O tema, como o Gilvan apresentou, arrependimento, expiação e reparação, três condições necessárias. Da onde foi que nasceu esse tema? Da doutrinária de Rodrigo Bucão, quando o Rodrigo citou uma conversa que a gente teve aqui na Porta do Neve, e aí abriu mais de uma discussão, mas o tempo não comportava mais naquela oportunidade. E conversando com o Sival disse, me deu um tema, eu digo, não, tema não, seria interessante a gente dar continuidade àquela conversa que foi iniciada com o Rodrigo. E aí ficou solto. E eu tenho dificuldade minha de trazer algum tema e tentar desenvolver sem me pegar alguma coisa. Então, eu comecei a pensar o que é arrependimento, o que é expiação, o que é reparação. Tudo isso por conta daquela história de Paulo de Tarso, ter que resgatar todos os débitos dele. Né? Se era necessário Paulo reencarnar para pagar as atrocidades que ele cometeu como Saulo de Tarso, vamos colocar assim. Se a gente for pensar dessa forma, o mundo vai se acabar e Paulo ainda está reencarnando para resgatar cetil por cetil. Então, deve existir alguma outra forma, né, de resgatar, porque se cada reencarnação nossa a gente se complica mais do que evolui, haja reencarnação para você zerar. Então, tem que ter algum mecanismo na lei, deve ter lá um parágrafo único, um parágrafo 10º, que diz, mas se o indivíduo, e que a gente desconhece, tem que ter alguma coisa, porque é complicado. E aí, para não ficar solto, né, a gente começa a caminhar. Arrependimento. Então, como foi que eu pensei no texto? Eu lembrei da parábola do jovem rico. Do jovem rico, não, a parábola do filho pródigo. Há uma passagem que é caindo em si. Quando a gente pensa em arrependimento, automaticamente a gente vai para esse texto. Né? Caindo em si, Emmanuel tem até um texto em Fonte Viva, que o título do texto é Caindo em si. Então, tendo tudo gasto, sobreveio grande fome àquele país, ele começou a sofrer privações. Isso está no meio da parábola, eu não vou trabalhar a parábola toda. E saindo empregou-se com um cidadão desse país, que o enviou a seus campos a apacentar porcos, e queria apartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava. Mas, caindo em si, né, a gente pensa em arrependimento, o indivíduo cai em si. Dizia, quantos empregados do meu pai se fartam de pão, aqui morro de fome? Levantando-me, irei a meu pai e dir-lhe-ei, Pai, errei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. Estando ainda a grande distância, viu seu pai, e compadeceu-se, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço, e beijou, e disse-lhe o filho, Pai, errei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Disse então o pai a seus servos, trazei depressa a melhor túnica, e vesti nele, e dai um anel para a mão, e sandálias para os pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o, comendo, alegrando-nos, porque este é meu filho, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Aí a gente tem um texto onde a gente vê essa questão do arrependimento, do caindo em si. Mas a gente tem que entender o que é arrependimento. O que é arrepender-se? O que é cair em si? Essa é a condição sine qua non para que você comece o processo. Há uma necessidade de se arrepender. No livro Memórias do Suicida, em um dos capítulos, tem uma instituição que chama Torre de Vigia. E nessa Torre de Vigia, ela funciona como uma prisão. Ah, tem prisão no plano espiritual? Tem prisão no plano espiritual, obviamente que não é como o nosso presídio aqui da Mata Escura. Mas que existe, existe, porque existem espíritos transgressores. Esse espírito era especializado, ele era suicida, e era especializado em levar os outros a se suicidar. Então, tinha que estar segregado. Obviamente que ele estava segregado numa sala, confortável, com janela, de frente com o pátio, etc, etc.
E aí o espírito, um dos mentores da colônia Maria de Nazaré, antes de se passar a história, vai até ele e diz: você precisa escrever um texto sobre sua mãe, sobre sua relação com sua mãe. Ele disse: não quero escrever. Ele disse: mas você vai ter que escrever. Ele: não, mas eu não quero, porque tal. E aí o espírito magnetiza ele, induz ele àquelas memórias da convivência com a mãe dele, uma história trágica, dura. E quando ele retorna, ele chora, grita: chega, tá bom, já deu, já vi, tal. Ele agora escreve o texto. E a partir daí ele começa a redigir o texto para entrar nesse processo de cair em si, arrepender-se, para iniciar essa jornada. Então ele está aqui, a gente está aqui, né? Então a gente tem que entender o que é esse arrependimento. A partida do filho é um ato muito mais grave do que parece à primeira vista. Quando ele vira para o pai: pai, dá meus bens, me dá minha parte da herança que eu quero seguir. É uma rejeição cruel lá, é uma ruptura da tradição, não é um simples desejo de conhecer o mundo. É uma quebra drástica da maneira de pensar, viver e agir, é deixar a casa espiritual, é abandonar o reino. Se a gente não tivesse a ideia de que a gente rompeu com o divino, que a gente abandonou a casa espiritual, que a gente teve essa quebra drástica, a gente não pode cair nisso. Enquanto a gente achar, como filho mais velho, que continua dentro do reino, a gente não vai adquirir essa consciência, não vai ter arrependimento e não vai iniciar a marcha. Eu só consigo me arrepender se eu admitir o erro, se eu admitir que falhei, se eu admitir que eu preciso caminhar. A casa espiritual é o centro do ser, onde se ouve a voz divina, onde o divino se faz presente. Deixar a casa, portanto, muito mais do que um acontecimento histórico limitado a tempo e espaço, é negar a realidade espiritual. Pertence a Deus com todo o meu ser, deixar a casa viver como se ainda não possuísse um lar e procurasse muito a distância para encontrar. Se eu não tiver consciência disso, eu não consigo me arrepender. E quando é que acontece isso? Toda vez que eu tenho raiva, se eu dirigir na paralela e o sujeito me fechar. Aí eu digo ao poste: mamãe vai bem, papai está bem. A gente vê logo, sai de você. Aquilo é você na sua essência. Ciúmes, desejo de vingança, luxúria, ganância, antagonismo, rivalidade. E por aí vai. Esses são sinais de que eu me afastei da casa, que eu preciso cair em si, que eu preciso cair em mim, que eu preciso me arrepender para retornar. Então, eu estou afastado da casa. E aí a gente chega à conclusão que todas as vezes que a gente busca o amor incondicional, onde ele não pode ser encontrado, nós nos tornamos filhos pródigos, nós necessitamos cair em si, iniciar esse movimento de retorno. Só quando me atrevo a me aprofundar no que significa deixar a casa, posso entender realmente a volta, posso me arrepender. Enquanto eu achar que não, que está tudo bem, que eu vou desencarnar, e eu vou para nosso lado, eu vou para a Alvorada Nova, eu vou para a Capela, eu vou para onde for. Porque eu dou paz, porque eu frequento o NEF, porque eu participo da oração de cura, porque eu participo da mediúnica. Enquanto eu achar isso, pode se preparar que você vai voltar, e vai voltar de forma complicada. Eu tinha um amigo que dizia assim: o indivíduo diz assim, eu não bebo, não fumo, só tenho uma mulher. Aí ele disse: mas não quer obrigação. E olhe lá, se só tem uma mulher, porque não quer gastar com dois. Pode ser um indivíduo avaro. Então não muda nada. Né? Você é morno. Né? Pegando a frase do Evangelho: o quente ou frio, porque o morno é bonito. Você não faz nada além da sua obrigação. Você pegou seu talento e enterrou. E vai devolver o divino e ainda conversa. Deixou a casa com orgulho, dinheiro, resolvido a viver a própria vida longe de seu pai da comunidade. A gente está falando do filho pródigo, voltou sem ter nada, voltou vazio, sem dinheiro, saúde, honra, amor próprio, reputação. Tudo havia dissipado. Mesmo em meio da degradação, ele se apegou ao fato de que ainda era filho do seu pai. Se a gente não se esvaziar, e aqui é tornar vazio de tudo, sem discriminação, sem preconceito, sem apego,
a gente não consegue retornar. Só se caminha se está vazio. Só se coloca algum conteúdo no recipiente se o recipiente estiver vazio. Se ele tiver com qualquer coisa, vai misturar. Sabe que ainda é filho, nós sabemos que nós somos filhos do Pai. Reconhece que perdeu a dignidade de modo a ser chamado de filho, prepara para aceitar o status de empregado, de modo que possa sobreviver. Repare que é uma coisa psicológica. Eu vou voltar e meu pai vai me dar um emprego, meu pai tem muitos servos, etc, etc. Irei a ele, pedirei perdão, é a frase do jovem, o filho pródigo. Irei a ele e pedirei perdão, esperando que o castigo seja pequeno e que eu possa sobreviver sob a condição de trabalho duro. Então, há um arrependimento, mas não é um arrependimento à luz do amor imenso do Senhor misericordioso. É um arrependimento que faz o próprio ego para você sobreviver. Por que você está falando isso? Você está doido? O cara estava lá comendo comida com pouco, caiu em si, voltou para casa. Repara o que ele pede. Irei pedir perdão ao meu pai para sobreviver na condição de trabalhador. Aí a gente coloca assim. Será que deseja mesmo voltar a ter responsabilidade de filho? Há diferença em chegar para o pai e dizer que quer ser servo, e chegar para o pai e dizer que quer ser filho, pensando no divino? Será que almeja ser completamente perdoado, de modo que me torne possível começar uma nova vida? Não é qualquer arrependimento. Não é simplesmente cair em si. Será que confio em mim numa regeneração total? Será que eu tenho aquela capacidade de Paulo de olhar para Jesus e dizer: o que queres que eu faça? Ou como o próprio Bartimeu, que chama Jesus, Jesus, filho de Nazaré, e quando Jesus se aproxima de Bartimeu, Jesus vira para ele e diz: o que queres que eu faça? Você tem a resposta pronta? Você tem o peito de Bartimeu para dizer assim: que eu vejo? Você consegue dimensionar o que é que Bartimeu está pedindo a Jesus? Que eu veja. A gente acha que ela é cega, está pedindo para ver. Está pedindo que a recuperação da vista. Vai para a compreensão profunda disso. De Jesus se aproximar e você dizer: que eu vejo, que eu compreenda a vida, que eu entenda a vida. E a mesma coisa Paulo. Paulo, por que me persegues? É a pergunta. Olha o nível da resposta. Ele podia responder porque ele perseguia. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo nem deu bola a essa pergunta. Para outro nível. Senhor, que queres que eu faça? Entra na cidade e lá te direi. E assim ele o fez. Desejo me afastar da rebelião profunda contra Deus, me pegar inteiramente a seu amor, de modo que uma nova criatura possa surgir. Receber o perdão exige uma absoluta aceitação para deixar Deus ser Deus e fazer toda a cura, restauração e reparos. Enquanto eu mesmo quiser fazer isso, só obtenho soluções parciais, como a de ser um empregado. Então, quando ele vai até o pai e diz: eu quero ser seu servo, eu não me coloco na condição de ser. Ser filho é tarefa árdua, pesada. Querer ser filho. Como tal, posso manter certa distância, revoltar-me, repudiar, fazer greve, ir embora, queixar de salário. Como filho amado, devo exigir todo o respeito e começar a me preparar para ser pai. Essa é toda a lição dessa passagem. Não é só o arrependimento. É um arrependimento real, verdadeiro. É a ideia de Paulo, lá na parábola, lá na entrada de Damasco, na estrada de Damasco, de você cair do camelo e, quando ser questionado, você dizer: o que queres que eu faça? Sem impor condição alguma. É como os servidores da vinha da última hora. Por que vocês não estão trabalhando? Porque ninguém nos convidou. Vá. E eles foram em silêncio.
não perguntaram quanto ia ganhar, quanto seria a jornada. Simplesmente foram. Os da primeira hora negociaram um denário pela jornada, os da hora seguinte também negociaram o equivalente ao trabalho pela jornada, e os da última hora não. E o que é interessante é que os da última hora chegou no mesmo horário que os da primeira hora. Estavam lá desde cedo. A pergunta está, por que vocês não estão trabalhando? Porque ninguém nos contratou. A gente estava aqui, esperando ser contratado. Desde a primeira hora até a última hora, eu estava lá sentado, aguardando, esperando, e foram para mim sem negociação. Então, arrependimento não é simplesmente o arrependimento de boca. Não é porque eu senti fome, porque eu estou lá comendo comida dos pobres. Esse arrependimento lhe leva à casa do Pai, como ele foi. O final dessa parábola, como das maioria das parábolas, fica a critério da imaginação do leitor. A gente não sabe o que aconteceu com o filho pródigo. E o mesmo vai acontecer com o filho mais velho. Se a gente lembrar da parábola, ele ouve sons à distância, e aí percebe que a casa está em alegria, está em festa, pergunta a um servidor, o que é que está acontecendo? Teu irmão mais novo voltou e seu pai matou um boi. E aí ele se revolta, nunca matou nenhum cabrito para mim, e matou um boi para esse malandro, e pediu a parte da herança e foi embora. Na revolta, ele vai para casa, o pai encontra com ele na porta, ele faz a reivindicação dele, a reclamação trabalhista. O pai diz, entre, a casa também é tua. A gente não sabe se ele entrou. O arrependimento, ele tem que ser pleno. O arrependimento exige uma condição de você estar disposto a. Por isso que a gente não compreende, a gente não consegue entender Paulo. Porque Paulo estava pleno. O que queres que eu faça? Ele conseguiu compreender o que era aquele Cristo, o que era aquela luz que derrubou dele do camelo meio-dia no deserto. Por que me persegues? O que você quer que eu faça? E aí a gente entra nessa ideia de expiação, reparação. Se a gente consegue atingir esse estágio de arrependimento, se a gente consegue chegar... Vai que você me arrumar, por favor. Obrigado. Se a gente consegue atravessar esse primeiro estágio do arrependimento, se a gente consegue chegar nessa porta de Damasco, aí a gente começa a tal da expiação, da reparação, da prova. Expiação, vocábulo também conhecido do latim, castigo, penitência, cumprimento de pena. É o que Paulo vai iniciar ainda naquela existência. E aí a gente fica olhando, mas pelo que ele fez, ele pagou. Quando a gente lê Nosso Lar, tem uma conversa bem interessante entre Lísias, o personagem Lísias. Nosso Lar, para quem não conhece, é um romance de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. E um dos personagens, Lísias, está conversando com André Luiz, o personagem do livro, e André Luiz pergunta como essa história de bônus hora, que toda hora trabalhada em Nosso Lar equivaleria a um bônus. E com esse bônus você poderia comprar, passear, ir ao parque de música, comprar casa, etc, etc. Como se você estivesse no planeta, encarnado na Terra. Tal. E aí Lísias diz, olha, existem duas bonificações. Uma bonificação é a hora trabalhada que vale um bônus. Mas existe uma bonificação especial que a gente não sabe como acontece. Essa é do divino. Porque tem horas trabalhadas que têm mais qualidade. E se a gente for olhar, tem professores que dão aula e tem professores que dão aula ao mesmo tempo. Não sei se vocês me compreendem o que eu quero falar. Né? Tem médico que atende e tem médico que atende.
Então, existe algo que é da contabilidade divina, que nosso método humano, pobre, medíocre, não consegue compreender. É o que vai acontecer na parábola dos trabalhadores da vinha. Quando o Senhor começa a pagar e que dá um denário àqueles que trabalharam só 1 hora, os trabalhadores da última hora, os primeiros se revoltam. Como é que ele só trabalhou 1 hora e você está pagando igual? Disse, mas eu não lhe paguei o que eu acertei com você. Você disse que ia trabalhar uma jornada, ia pagar uma moeda, te paguei. Quero fazer o mesmo com esses. Será que eu sou mal porque seu coração é ruim? É a pergunta. A gente consegue compreender essa matemática divina? Não, se a gente tivesse na fila falar a mesma coisa. O Gilvan chegou aqui 5 horas da tarde, eu cheguei 6 da manhã. Gilvan só trabalhou 1 hora e vai ganhar igual a mim? Não é justo. E aí os outros iam fazer cor, é injustiça mesmo. Miserável, ordinário. Nem tomou sol de meio-dia. E ainda saiu com a jornada cheia. E todo mundo ia me dar apoio. A gente não consegue compreender essa matriz. A gente não consegue compreender que Gilvan tem uma esposa, uma filha em casa, que também precisa alimentar a esposa e a filha. Que Gilvan, como eu, chegou lá às 6 horas da manhã, e que a angústia de Gilvan, por não ter sido chamado na primeira hora, na segunda hora, na terceira, foi maior do que a minha, que já foi uma alegria, logo na primeira hora fui chamado, já tinha certeza que ia levar o alimento para casa. Ninguém viu a angústia que Gilvan ficou de 6 da manhã até 4 da tarde, sem saber se ia levar nada para casa. Ninguém pensou em compartilhar com Gilvan uma parte do salário. Mas na hora que Gilvan recebe o salário igual, aí todo mundo grita, injusto, miserável. Tanto vou ficar com raiva de Gilvan como do senhor da vinha. Gilvan que é malandro, só trabalha 1 hora, e o senhor da vinha que é o injusto. Repare que matemática deturpada a gente tem. A gente deveria ficar feliz. Pô, Gilvan, beleza, ó. Ainda bem que ele lhe chamou, você vai poder levar alimento para a Joaninha e para a Ró. Que beleza. A gente devia se alegrar com a alegria de Gilvan. A gente se revolta com a alegria de Gilvan e se revolta com a justiça, entre aspas, do Senhor da vida. Prova, entendemos aqui a acepção de prova como sinônimo de aprendizado por espírito, então a gente vai fazer esse arrependimento também, prova não significa necessariamente sofrimento, mas aquisição de conhecimento na busca dessa transfiguração da alma ou uma missão. Aí a gente vai e a gente começa a pensar nesse resgate de cetil por cetil, né? Que foi a nossa conversa, a minha conversa com o Rodrigo. Né? E aí eu tenho uma tese minha, é maluquice da minha cabeça, é minha forma de pensar, deixando bem claro, de que existe algo, tem que haver algo, tem que existir alguma forma de que todo esse débito de Paulo possa ser diluído por alguma coisa. Como? Eu não sei dizer. Por que você está dizendo isso? Porque é impossível você pegar Paulo, depois de tanta gente morta, torturada, apedrejada, e exigir que ele pague cetil por cetil. Aí a gente pega passagem no Evangelho. Né? E voltando para a mulher, diz, Simão, vê esta mulher, entrei na tua casa, não me deste água para os pés, ela, porém, regou meus pés com água e os enxugou com seus cabelos. Regou com lágrimas, né? Não me deste o ósculo, não me deste o beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu meus pés. Por isso te digo, perdoados estão os muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquela a quem pouco perdoa, pouco, a quem pouco se perdoa, pouco ama. O que foi que essa mulher fez para que o Cristo dissesse, teus pecados estão perdoados?
Que a gente diz, não, tem que pagar. Não, o negócio de perdoar pecado. Tinha um espírito em queimada, seu Antônio Berto já desencarnou, ele dizia, não, tem que pagar, porque Deus não tem borracha para pagar os pecados. Tem algum mecanismo na lei divina, na lei natural, que se você, pegando aqui o exemplo da mulher intrusa, é capaz de amar, seus pecados são perdoados. O que é essa capacidade de amar? O que foi que essa mulher fez? Não está registrado na história. A gente pensa em algo extraordinário, que deve ser algo fantástico, tem que fazer algo. Aí vamos para a história. É fácil, né, pegar exemplos da história. Chico Xavier, todo mundo vai descrever um monte de caso de Chico. São João da Cruz, vão descrever um monte de caso de São João da Cruz. Francisco de Assis, um monte de caso de Francisco de Assis. Teresa d'Ávila, um monte de caso de Teresa d'Ávila. Aí eu digo, sim, Teresa de Lisieux ficou reclusa no convento, orando, mas é Teresa de Lisieux. Que capacidade de amar é essa? É fazer coisas? É construir obras? Desde quando construir obras lhe dá entrada franca no reino dos céus? Desde que se movimentar lhe dá entrada franca no reino dos céus? Há um algo, eu continuo dizendo, eu não sei o que é esse algo, mas existe algo que, se você conseguir desenvolver essa capacidade de amar, de servir, de doar-se ao outro, a lei divina lhe alcança e seus pecados estão perdoados. Mesmo exemplo, a gente pode pensar na mulher samaritana. É um texto esquisito. Uma mulher que era rejeitada pela comunidade, que tinha que subir meio dia o morro para pegar água. Ninguém na comunidade queria andar com ela. Já havia tido 5 maridos e nenhum era dela. E numa conversa bem densa, bem interessante com Jesus, né? Onde ela mostra ser uma mulher, assim, uma mulher forte, né? Dá-me de beber. E ela só pode dizer, você não tem vergonha na cara, não? Você é judeu, pedir água a mim, que sou mulher samaritana, agora porque está com sede, vem pedir água. Agora não tem mais os preconceitos da lei. E ele disse, olha, se você soubesse, né, se você bebesse da água, etc., ela rebate todos os argumentos dele. E por um movimento mágico, esta mulher, que não conseguia nem companhia de outras mulheres para subir o morro para pegar água, desce e convence toda uma cidade que o judeu que está lá em cima era o mestre e a cidade sobe com ela. Que transformação foi que essa mulher sofreu, passou, ao ponto de convencer uma multidão? Ao ponto de Jesus revelar a ela que ele era o Messias. Há algo possível de se fazer que quebra essa coisa pequena que a gente fica cetil por cetil, tem que reencarnar, tal, as ideias pequenas de alguns espíritos. Se atirou em alguém de outra encarnação, vai reencarnar e vai tomar um tiro. Faz sentido algum. Se você provocar algo, esse algo vai provocar uma consequência. Não necessariamente que aquela experiência se repita daquela forma. Há de haver um resgate, mas há por tantas formas. Quando você pega a literatura espírita e você vê casos desse tipo, tem um, partindo do princípio de que a história seja verdadeira, José Xavier, irmão de Chico Xavier, e
na programação reencarnatória dele, tinha que ele ia passar 12 anos em um hospício, em um manicômio. Chegada a data dele passar, sofreu problema psiquiátrico e precisar ser internado. Os espíritos se reuniram e decidiram que eles iriam desencarnar. E aí Chico foi conversar com Emmanuel. O que é que está acontecendo? Aí Emmanuel disse, olha, os espíritos estão reunidos, decidindo se José desencarna ou se José vai espiar os 12 anos no manicômio. Para a gente entender isso, a gente volta um pouquinho à história. Chico e Pedro Leopoldo começou a receber visitas de pessoas. E aí as pessoas iam atrás dele na casa dele. E aí perturbava a família dele. Eu quero ver Chico, eu quero ver Chico. E as irmãs de Chico sempre diziam, ele não está aqui, está na fazenda, estou trabalhando. O povo ia para a fazenda atrás de Chico. Os espíritos iam para a fazenda atrás de Chico. O patrão de Chico se chateava. Esqueci o nome dele agora. Joviano, se não me engano, José Joviano, se chateava, dizia, Chico não está aqui, está na casa dele. Pessoas voltavam para casa. Uma senhora, por exemplo, se chateou, foi na casa de Chico, Chico não estava, foi na fazenda, voltou para casa de Chico, voltou para a fazenda. Quando chegou de noite no centro, Chico estava sentado. Ela se aproximou, deu 2 bofetadas, uma em cada lado da face. Seu cachorro, você acha que eu tenho tempo para ficar o dia todo perto de você, para cima e para baixo? Levante agora e me dê um passe. Ela disse, vai, Chico, dá um passe. Ela foi, levantou e deu um passe nela. Era o tipo de pessoa que procurava Chico. No outro dia, José Joviano perguntou, o que foi isso no rosto, Chico? Bati na porta, dos 2 lados, Chico. Então, era essa pressão. O que foi que José fez? Abriu o salão e ficava com essas pessoas até Chico ter o tempo de atendê-los. Ao invés das pessoas ficarem para um lado para o outro, ele ficava fazendo sala, conversando, recebendo essas pessoas. E durante 12 anos ele fez essa tarefa. Por conta dessa tarefa, de 12 anos, conversando com gente perturbada, desesperada, os espíritos entenderam que ele não precisaria passar 12 anos no manicômio. E aí ele desencarnou. E é a história aqui. Quando passar a caravana de São Francisco Xavier, você acompanha ela e José acompanhou. José tinha que passar 12 anos? Era a expiação dele por algum motivo, de alguma coisa que ele deve ter feito em alguma existência. Ele conseguiu, de uma forma fantástica, solver a dívida, pagar a dívida, sem precisar pagar, conseguiu. Os espíritos se reuniram. Então, essa coisa que a gente tem de, tem que pagar outro incentivo, tem, mas você pode, de alguma outra forma. O problema é qual é essa forma, né? Qual é o que é que Paulo tinha de tão fantástico, que a unha que ele arrancou, que a cegueira que ele provocou, que o êxodo que ele provocou, que a chicotada que ele deu, que tudo que ele ocasionou. Um dos maiores êxodos da história mundial foi provocado por Paulo, em Saulo de Tarso. Ele é recebido no plano espiritual pelo Cristo. Qual? No livro Paulo Estevam. Paulo Estevam, para quem está online, a Anne perguntou aqui de onde foi que eu tirei essa informação de que Paulo foi recebido pelo Cristo. Então, deixando bem claro que no livro Paulo Estevam, Psicografia de Chico, o Espírito de Emmanuel, no final, Paulo é recebido pelo Cristo, o Cristo ainda diz a seguinte frase, abre aspas, citando Emmanuel, vem Paulo ser feliz. Aí partindo do princípio que a gente confia no médico, confia no Espírito, que em todas as ressalvas que se faz, a Paulo Estevam, quem faz essa alma, enfim,
da história, é um romance, né? A gente volta a dizer. Mas pegando os Atos também dos Apóstolos, a gente vai ver que toda a vida de Paulo, isso significa que Paulo, não sei se Paulo transfigurou, etc. Já tem outros livros dizendo que Paulo é a reencarnação de Lutero, mas aí também eu não entro nessa seara, não. É uma seara que eu não me meto, de que fulano foi reencarnação de ciclano, não é uma praia que eu gosto de frequentar. Enfim, o que a gente coloca aqui, o que eu penso, né, o que eu penso, é que existe algo, né? E se a gente voltar para a mulher cruz, a mulher que quebra o perfume lá e os pés de Cristo na cabeça, o que ela faz é servir, né? Ela toma as dores do Cristo naquele instante e serve. Vai, lava os pés, unge a cabeça, faz todo o movimento que se a gente pegar de uma forma filosófica, ela na vida deveria ser assim. Ela deveria servir ao outro. E o fato de servir fez com que os pecados que ela possivelmente tinha, e aí é uma frase do Cristo, uma afirmativa do Cristo, é a sentença do Cristo. Teus pecados estão perdoados. Então você era pecador. Né? É uma afirmativa. Porque muito soubestes amar. Teus pecados estão perdoados, não foi porque você espiou. Existe outro mecanismo que não seja expiação. Expiar você só vai pagar. Você vai voltar ao estado que você deveria estar. Porque expiar é débito. Você está com débito, você só fez caminhar e a partir dali você vai ter que crescer, evoluir, caminhar. Ela dá um salto. Ela zera o vermelho do banco divino. Teus pecados estão perdoados porque muito soubeste amar. Samaritana, a mulher hemorroísa, o toque. Que toque é esse? Que sua expiação cessa. Se eu tocar na veste dele, minha expiação, meus débitos serão sanados. Como assim? Não sei. Eu sei que foi assim, fazer bachecol. Se tocar nas vestes dele, quantas pessoas tocaram na veste dele e continuou com os débitos? Mas ninguém tocou nele. Tocou, porque Pedro disse, Senhor, como é que você quer que a gente saiba quem me tocou? Todo mundo te empurrando aqui no meio da multidão. Alguém me tocou porque saiu com virtude de mim. Que toque é esse? Que cessa as expiações. Que cura. Que perdoa. Por que não acontece com todo mundo? Repare que Jesus não trata todo mundo igual. A mulher que foi pega em adultério, ele não disse seus pecados estão perdoados. Ele diz, abra seu olho, cuidado, vigie, para que coisa pior não te aconteça. Ele não disse a ela, teus pecados estão perdoados. Ele advertiu. Alguém te condenou? Não. Eu também não te condeno. Agora vá e não faça outra vez, para que coisa pior não te aconteça. Não houve perdão, não houve condenação e houve uma advertência. Eu não te condeno, mas eu não te perdoei. Seus pecados não estão perdoados. Não tem essa frase registrada. Quando a gente olha
Outras passagens, ele vira para Pedro e diz, largue tudo, vem e me siga. Você vai ser pescador de almas. Beleza. Ele vira para Levi, para Mateus, Mateus e Levi são as mesmas pessoas, que é cobrador de impostos, e diz a mesma frase que diz a Pedro. Largue tudo que tem, venha e me siga. A gente pensa que Pedro é pescador pobre. Pedro tinha barco. Então, não era uma pessoa pobre. Mateus era cobrador de impostos. Então, uma pessoa muito rica, ao ponto de antecipar a Roma o pagamento dos impostos e ficar para si o direito de cobrar de cada judeu o imposto que ele pagou a Roma. Largue tudo, vem e me siga, larga por tudo. O pobre do jovem rico, o que é que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Largue tudo, vem e me siga. Beleza. Tudo igual. Mas aí aparece Zaqueu. Zaqueu que é bandido, publicano igual a Mateus, que cobra mais dos outros. E aí, ele não diz nada, Zaqueu que diz, como jovem rico. Se eu roubei de alguém, se eu tirei de alguém, eu vou restituir a mais e vou dar uma parte aos pobres. Se eu estou lá, eu grito. Que ele diz assim, a salvação hoje chegou a esta casa. É dizer, bonito. Não é para largar tudo e seguir? Porque isso daí só vai dar uma parte, diz que a salvação chegou. Injusto, né? Não é injusto. Pedro pediu tudo, Mateus pediu tudo, ao jovem rico pediu tudo, Zaqueu, que era malandro, só deu uma parte e a salvação chegou. Faz sentido? Na nossa métrica, não. Mas ele bem sabia que havia nome. Ele sabia o que era necessário a Zaqueu, o que era Pedro, o que era Mateus, o que era o jovem rico. O gadareno, coitado, foi pior. Porque o gadareno disse, se antecipou. O gadareno malandro se antecipou e disse, olha, eu largo tudo para te seguir. Não você atrás de mim, não. Vai ficar com sua família. Os outros você manda largar tudo e lhe seguir, o outro se oferece para lhe seguir, você diz que não quer ir atrás de você. A gente que coloca a regra, que tem que ser assim. A gente não sabe se deve seguir, se deve dar uma parte, ou se deve ficar com a família. O problema está na gente, na nossa leitura. Mesma coisa é, se alguém bater na sua face, dê a outra. Quando bateram nele, o que foi que ele fez? Ele não deu outra, não. Ele perguntou, por que me bateste? Se eu tivesse lá, eu gritava, oh, não era para dar outro? Essa é a situação que ele está falando. Se alguém te bate, dê outra face. Não crie vínculo, não revide. Quando o outro está lá, do nada. Tu és rei do judeu, o indivíduo vem de lá e bate nele, bajulando o chefe. Está perguntando, você sabe o que é que você está fazendo? Você tem noção? Está doida? Está louco? Você está pensando o que é que você está fazendo, o que você está fazendo de sua vida? Porque você não bateu. Se eu falei alguma mentira, me corrija, mas se eu falei a verdade, por que você me bateu? Então, a gente fica com essa ideia de dívida eterna a ser paga, quando o processo é de transfiguração. João Batista dá a dica, transformai as vossas mentes, porque é chegado ao reino dos céus. Mude sua forma de agir. Passe a exalar perfume em sua alma. Seja como aquela mulher intrusa, capaz de amar. E aí a gente rompe com esse ciclo. A gente rompe com essa... Não, já pensou a gente lá no espiritual? Ninguém aqui vai ser mentor espiritual, pelo grau de maldade que tem. Porque a gente vai botar para quebrar na programação do papai. Ah, fez isso? Vai pagar.
Atendeu mal, vai ser atendido mal. Eu fico imaginando o pobre do André quando reencarnar. Né? André não é bonzinho, né? A não ser que vocês tenham lido um livro diferente. Porque André é suicida, desencarna de sífilis, perdia a noite, vivia bebendo, estudou sem saber quanto era o preço de um lápis, de um caderno, não atendeu quase ninguém de graça, então vai nascer invalente, vai estudar em Serrinha, IED, vai ver como é difícil ter um lápis, a sala num calor infernal, aí vai ter toda a dificuldade para ser... A gente está fazendo essa programação de André. Por quê? Porque a gente acha que o indivíduo tem que pagar centavo por centavo. A gente não pensa, não vai dar outra chance. Não. Tem um padre chamado Alexander Pronzato. Aí ele lança um desafio na parábola do filho pródigo. Ele diz assim, pegue papel e caneta e escreva o final da parábola a partir do momento que o jovem aparece no portão. Então, você é o pai, que seu filho pediu dinheiro, gastou com as prostitutas, com farra, e aí voltou para casa. A partir desse momento que ele chega na porta, como é que você recebe ele? Vai correr? Vai dar beijinho? Vai dar anel? Vai dar túnica? Mata boi da festa? Aí você voltou, né? Gastou o dinheiro todo, cuspiu no prato que comeu, voltou, cara de pau. Vai ser diferente agora. Está pensando que vai ter boa vida aqui? Por quê? Porque a gente não tem a capacidade da misericórdia. A gente não tem a capacidade de compreender como aquele pai da parábola. A gente não é como o pai amante. A gente é como o irmão que ficou lá e quer vingança. Você vai agora trabalhar para repor o que você retirou, o que você gastou, e eu vou ficar de olho em você. Então, você vai para a farra? Não, vai trabalhar. A partir de agora, a lei é outra. A gente não consegue compreender essa misericórdia. Por isso que a gente tem essa ideia do arrependimento, da expiação. Expiação no sentido de pagar mesmo, de pagar centavo por centavo. Uma dívida que nunca acaba. No dia que a gente entender de misericórdia, de compaixão, de amor, no dia que a gente formos capazes de agir como samaritano, aí a gente consegue extrapolar essa ideia. Que Jesus nos ampare e abençoe hoje, agora e sempre.